Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos neste dia que o Senhor tem nos preparado. Mais um dia que vamos para a nossa atividade profissional, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos buscar a presença do Senhor, e eu tenho certeza e eu profetizo que vai ser um dia abençoado para você que está, todos os dias acompanhando a palavra do dia. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar para outras pessoas, que vai trazer edificação e conhecimento para todas as pessoas que puderem ouvir a palavra de Deus. Você é um instrumento de evangelização que o Senhor está usando neste momento. Se você compartilhar, nós te agradecemos. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 9 do livro de Números, do versículo 1 até o versículo 23, que está escrito assim: A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Capítulo 9, verso 1 a seguir. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrais, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A segunda celebração para os ausentes e os imundos. Versículo 6. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo no corpo morto, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tarde, a celebração. Com pães asmos e ervas amargas comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa, segundo o seu rito, assim celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo
A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiram, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel estavam. Ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha sobre muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã. Então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem e partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver, 3 assuntos no livro, no capítulo 9. O primeiro é a celebração da Páscoa. Então o Senhor deixou isto para o povo israelita como um estatuto perpétuo, um dos que todo judeu tem que celebrar a Páscoa, do jeito que foi quando o povo saiu do Egito. Então, todo o primeiro mês do calendário judaico, se eu não me engano é o calendário de Abib, o mês de Abib, bem dizer, março, abril, eles deveriam fazer a Páscoa conforme o mandamento do Senhor. E aí aparece uma situação inusitada, ou uma situação meio complicada, onde alguns homens estavam imundos por terem tido contato com um homem morto, justo na época da Páscoa, justo nos dias que ali era o dia da Páscoa. Então, a pessoa ia se sentir excluída, a pessoa ia se sentir rejeitada, a pessoa ia se sentir, indigna, porque eu não posso celebrar Páscoa. Então, nosso Deus é tão misericordioso que Ele permite, que após essas pessoas passarem pelo processo de purificação, no mês seguinte, elas deveriam estar preparadas para elas, 30 dias depois da primeira Páscoa, celebrarem a Páscoa do mesmo jeito, com 1 mês de atraso. Deveriam comer as ervas amargas, deveriam comer os alimentos, Então mostra que Deus é misericordioso e não faz acepção de pessoas. Deus recebe todo mundo de braços abertos. O problema é que as pessoas às vezes querem continuar da mesma maneira diante da presença do Todo-Poderoso. Aí não tem como. O que nós precisamos entender, se você ainda não entendeu, você precisa entender. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus santo. E tudo aquilo que é imundícia, pecado, tudo aquilo que é errado, Deus não se mistura. Então, o ser humano é necessário passar por um processo de busca de santificação.
da sua vida, da sua alma, para procurar estar na presença do Eterno numa condição de aprovado. Podemos ver que Moisés abriu mão das coisas do mundo normal. Moisés praticamente se dedicava o dia todo, todos os dias do ano, praticamente era ele Deus. Talvez a única pessoa que Moisés tinha mais contato ali era Josué e sua família. E Arão, né? Josué, que foi seu sucessor, Arão, que era o sacerdote, e sua família. Então Moisés buscava andar com Deus. Para andar com Deus, nós precisamos renunciar coisas do mundo. Para andar com Deus, nós precisamos parar de nos alimentarmos das coisas do mundo, né? Com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa mente, e nos alimentarmos espiritualmente para que a nossa vida venha a ser diferenciada na presença do Senhor. E a outra situação é a respeito da nuvem que guiava o povo, né, no meio do deserto. Olha que interessante, né? A palavra fala que durante o dia era como uma nuvem, que onde o povo, né, onde a nuvem ia se mexendo, o povo tinha que seguir na nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava, ficava na expectativa. Se a nuvem ali parava 1, 2 dias, 3 dias, então eles começavam a armar um acampamento. E ali ficava assim 1 mês, sei lá, 1 ano. Aí quando a nuvem começava a mexer, aí então eles começavam então a aprontar as coisas, né, desmontar o acampamento para começar então de novo a viagem. E olha que tremendo, Deus é tão misericordioso, Deus é tão cuidadoso, Deus é tão zeloso, que Deus protegiu o seu povo. De dia, a nuvem que cobria o povo e protegia o povo do sol escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo, como se fosse uma nuvem de fogo, que servia para quê? Para aquecer o povo. Né? Não sei se vocês sabem, no deserto é muito extremo. De dia é muito quente e à noite é muito frio. Então nota que quando Deus realmente tem algo com alguém, com uma pessoa, tem algo, um propósito com uma pessoa, com o seu povo, ele cuida, ele guarda e ele guia. Deus tem te chamado, Deus tem te convidado para você andar por esse caminho. Ele quer te guiar em um caminho, mas aí vai da sua escolha. Se eu decido andar por este caminho por onde eu estou sendo guiado, por onde eu estou sendo guardado, por onde eu estou sendo protegido, ou vou fazer outro caminho, quero outra opção para a minha vida. As pessoas têm escolhido, muitos têm escolhido andar no caminho que Deus tem preparado, outras pessoas têm escolhido andar nos seus próprios caminhos. Eu abri mão de muita coisa da minha vida para fazer a vontade do Senhor e não me arrependo. Acredito que todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador fez isso. Por quê? Porque Ele é o caminho. E é o fogo que nos aquece, que é o Espírito Santo de Deus, que nos aquece, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos guia. E é Ele também que nos protege, nos livra e nos guarda de todo mal. Então que você possa permanecer firme neste caminho. Se você ainda não escolheu andar com Deus, aproveite. Hoje pode ser o último dia, hoje pode ser sua última chance. Escolha andar com Deus. Ah, mas eu não quero ser religioso. Aí tem coisas que não tem como. Não dá para ser casado tendo vida de solteiro. Não dá para ser um estudante querendo viver nas festas, na bagunça. Se você se dedica a uma coisa, você tem que seguir a ela. Se você é casado, você tem que se dedicar à sua esposa, à sua família. Se você estuda, você tem que largar a mão da bagunça para focar no estudo. E se você quer ter uma vida com Deus, também é da mesma maneira. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembrando você hoje, 19h30, na Igreja Apostólica Sol da Justiça, nós temos a nossa quarta profética. Você é meu convidado em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.